Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 59 do livro do Padre Faber, O Purgatório. A alegria no purgatório. Tal é o primeiro objeto que surge ante os olhos da alma, um sofrimento extremo. Agora examinemos outro objeto, a extrema alegria. Como a alma ama Deus com a mais pura afeição e sabe que seus sofrimentos são a vontade de Deus para operar sua purificação, ela se conforma perfeitamente ao divino decreto. Durante sua estada no purgatório, ela não vê senão o que agrada a Deus. Ela não pensa outra coisa senão na sua vontade de Deus, né? Nada lhe é mais caro que a conveniência de sua purificação, a fim de se apresentar bela e radiosa diante de tão suprema majestade. Assim fala Santa Catarina, abre aspas, se uma alma a ser ainda purificada fosse apresentada à visão de Deus, ela se consideraria gravemente ferida, e seus sofrimentos seriam piores que os de 10 purgatórios, pois ela seria inteiramente incapaz de suportar aquela excessiva bondade e aquela suprema justiça. Fecha aspas. Por isso é que a alma sofredora está inteiramente resignada à vontade de seu Criador. Ama suas próprias dores e nelas se regozija, porque elas são a única vontade de Deus. Assim, no meio de ardente calor, ela desfruta de um contentamento tão completo que excede ao entendimento da inteligência humana. Não acredito, diz Santa Catarina, que seja possível encontrar um contentamento comparável ao das almas no purgatório, a menos que seja o contentamento dos santos no paraíso. Esse contentamento cresce diariamente por meio do influxo de Deus nessas almas. E esse influxo cresce na proporção em que os obstáculos vão se desvanecendo. De fato, com relação à vontade, dificilmente podemos dizer que as penas sejam realmente penas. Tal é o contentamento com que as almas descansam na vontade de Deus, a qual estão unidas pelo mais puro amor. Em outro lugar, Santa Catarina diz que esse inexplicável júbilo da alma, enquanto submetida ao purgatório, se origina da força e pureza de seu amor a Deus. Abre aspas. Esse amor dá à alma um contentamento que não pode ser expresso. Mas esse contentamento não alivia nem uma pequena parte do sofrimento. Não. É a demora que o amor experimenta antes de tomar posse do objeto amado que causa o sofrimento. E o sofrimento é maior
na proporção da perfeição do amor que Deus tornou a alma capaz de lhe devotar. Assim, as almas no purgatório têm, ao mesmo tempo, o maior contentamento e o maior sofrimento. E um não obstrui o outro. Fecha aspas. Quanto às orações, esmolas e missas, Santa Catarina afirma que as almas experimentam com elas grande consolação, mas que, nessas e em outras coisas, a principal solicitude das almas é que tudo se deve, abre aspas, pesar na justa balança da vontade divina, deixando Deus seguir seu próprio curso em tudo, satisfazendo a si mesmo e a sua justiça, como lhe aprouver. Fecha aspas. Então aqui a Santa Catarina tenta nos explicar, né, um mistério. Né? Um mistério que é o extremo sofrimento e o extremo contentamento das almas no purgatório. Né? Para nós é muito difícil, né, de conceber isto. Intelectualmente, pode ser que a gente entenda, né? A alma está salva, a alma não peca mais, a alma já está à espera do paraíso com garantia de estar lá, né? Mas isso, misturado ao sofrimento do purgatório, é muito difícil de entender, né? Falsa confiança. A santa conclui seu tratado lançando seu olhar ao seu próximo e a si mesma. Ao próximo ela diz, abre aspas, se eu pudesse elevar minha voz tão alto para assustar todos os homens sobre a terra e dizer-lhes, ó homens miseráveis, por que se deixaram cegar por esse mundo, de modo a não fazer nenhuma provisão para aquelas imperiosas necessidades que encontrarão no momento da morte? Todos vós, esperais encontrar abrigo sob a esperança da misericórdia de Deus. Mas não vedes que a própria bondade de Deus testemunhará contra vós por terdes se rebelado contra a vontade de Senhor tão bom? Não descanseis numa falsa confiança, dizendo, quando chegar a hora de minha morte, farei uma boa confissão. E então eu ganharei a indulgência plenária. E assim, naquele último momento, eu serei limpo de todos os meus pecados, e então serei salvo. Confissão e contrição perfeita são necessárias para uma indulgência plenária. E essa contrição é coisa tão difícil de conseguir que, se soubéssemos da dificuldade, tremeríeis de tanto temor, não ousando crer que tal graça vos possa jamais ser concedida, em vez de a esperardes com uma confiança temerária, como agora fazeis. Fecha aspas. Olha, essa confiança, né, na misericórdia de Deus é o que prega hoje, né? Essa confiança temerária, né, na graça de Deus é o que infelizmente prega hoje a igreja, né?
A igreja hoje é a igreja da misericórdia, né? A igreja esqueceu a justiça de Deus, né? E isso, veja, Santa Catarina está falando aqui em relação ao purgatório, né? A igreja de hoje esqueceu o inferno, né? O inferno. Então, veja, hoje é uma coisa curiosa, né? Tem esse aspecto da misericórdia de Deus que existe, né? Que existe, ele é tão exagerado hoje e que o aspecto justiça é esquecido, né? Então vocês vejam, a Chesterton dizia, né? E não é difícil de perceber a verdade disso, né? Que toda vez que o homem exagera um atributo de Deus, ele cai na heresia, né? Então ele dizia isso a respeito de Calvino, né? Que exagerou tanto a onipotência de Deus, né? Que caiu na heresia. Deus é onipotente, claro que é, né? Mas ele tem outros atributos, né? Deus é infinitamente misericordioso, mas ele também tem outros atributos, né? Deus é infinitamente justo, e esse problema de entendimento entre a misericórdia e a justiça é o que faz, né, com que nos enganemos a respeito das penas, né, que Deus vai nos dar, né? Então vocês vejam hoje nós temos uma Santa da Misericórdia, né? Nós temos Domingo da Misericórdia, né? Então hoje a igreja é uma igreja da misericórdia, esquecendo, né, a justiça divina, né? Então, sempre lembrando, né, toda vez que o homem exagera um atributo de Deus, não só ele cai numa heresia, não é? Mas ele coloca a sua alma em risco. Não é? Então, essas palavras de Santa Catarina de Gênova são extremamente atuais. Extremamente atuais. Né? A Aline está dizendo assim, triste, nem acreditam que o purgatório existe. Não, na verdade, como eu estava comentando com vocês, né, as pessoas, quando morrem hoje em dia, né, elas já estão no paraíso, né? Elas já estão no paraíso. Para todos, né? Inclusive, lamentavelmente, para os padres que celebram a missa de sétimo dia, né? A missa de sétimo dia, por exemplo, hoje não tem nenhum caráter mais, não é, de rezar pela alma, né, no purgatório, né? Tem apenas a característica de, com a desculpa de consolar a família, não é, já proclamar, não é, que aquele bom homem que morreu, ou aquela boa senhora que morreu, né, já está no paraíso com os anjos, etc, etc. Isso faz com que faz duas coisas muito ruins, né? Primeiro, que as pessoas que estão assistindo fiquem com a ideia de que todo bom homem e boa mulher que morra já está no paraíso, né? E outra, tira a possibilidade dessa alma, não é, se beneficiar das orações das pessoas. Porque se ela já está no paraíso, ninguém precisa rezar por ela, não é? Então, continuando, quando se examinava a si própria,
com a luz da iluminação sobrenatural, ela via que Deus a escolhera para ser na igreja a expressão e a imagem viva do purgatório. Ela diz, abre aspas, essa forma de purificação que observo nas almas no purgatório, eu a percebo agora em minha própria alma. Vejo que minha alma habita em seu corpo num purgatório inteiramente conforme ao verdadeiro purgatório. Com a diferença de que meu corpo pode suportar sem morrer. Não obstante, os sofrimentos estão pouco a pouco aumentando, até que alcance um ponto em que o meu corpo realmente morrerá. Fecha aspas. Então, essa santa foi escolhida por Deus, obviamente, né? Ela convivia com o purgatório diariamente, né? Ela ia ao purgatório diariamente. E ela se sentia já no purgatório, né? Com os sofrimentos que o corpo dela podia suportar, né? E ela sabia que um dia isso não ia mais acontecer, que ela morreria, né? A Aline está falando aqui, o pessoal prefere ler a Santa da Misericórdia ao ler a Alma de Todo Apostolado, claro. Pois é, enfim, nós temos hoje uma série de coisas estranhas, né, acontecendo. E isso tudo nos separa, né? Veja o que está ocorrendo, é que essa ideia separa as duas igrejas, né? A igreja militante da igreja padecente. Isso é de uma crueldade impressionante, né? Porque aquelas santas almas, elas precisam de nós, né? Elas precisam que a gente ganhe indulgências para elas. Elas precisam das nossas orações, né? Não há nada mais cruel do que isso, nos separar das santas almas, né? A doutora do purgatório. Sua morte foi verdadeiramente maravilhosa e tem sido sempre considerada um martírio do amor divino. A missão da santa, uma grande doutora do purgatório, foi tão verdadeiramente apreciada desde o princípio que na sua antiga vida, a Vita Antica, que foi examinada por teólogos em 1670 e aprovada no processo de sua canonização, processo este composto por Maraboto, seu confessor, e Vernazza, seu filho espiritual, está dito, abre aspas, verdadeiramente parece que Deus escolheu sua criatura como um espelho e um exemplo das dores da outra vida que as almas sofrem no purgatório. É como se ele a tivesse colocado num alto muro a dividir esta da outra vida. De modo que, ao ver qual sofrimento nos espera na vida além túmulo, ela pudesse manifestar-nos, ainda nesta vida, o que devemos esperar quando cruzarmos a fronteira. Fecha aspas. Este é um simples resumo de seu maravilhoso e superlativamente belo tratado, que colocou Santa Catarina dentre os teólogos da Igreja. A mesma visão do purgatório de Santa Catarina é exposta brevemente, embora de modo tocante, por Dante, naquela bela cena em que ele e Virgílio vagueiam pelos arredores do purgatório. O poeta se torna subitamente fascinado
pela luz brilhante de um anjo que desliza pelo mar, empurrando um barco repleto de novas almas para o purgatório. E ele descreve o barco deslizando na direção das margens tão suavemente que não produz nenhuma onda na água, enquanto as almas que deixaram a vida, a terra e o julgamento há poucos minutos, penosa e ao mesmo tempo alegremente, cantam o salmo In exito Israel de Egipto. Foi certamente uma bela concepção de Dante, e como ele era tanto teólogo quanto poeta, julguei oportuno mencioná-la aqui como prova da visão que tinham os intelectuais no tempo de Dante. Que coisa, né? Que coisa essa última observação, né? Que Dante já era filho do final da Idade Média, né? Mas ainda mantinha, não é? A tradição da grande intelectualidade medieval, né? Que era toda católica, né? Que tinha todos os fundamentos do catolicismo bem sólidos, né? Na sua cabeça, né? Aqui tem, numa nota da editora, né? Tem uma pequena história, né? De Ettore Vernazza, né? Depois vocês que é o filho espiritual de Santa Catarina de Gênova. Bom, então aqui nós terminamos, né, o pequeno resumo que o padre Faber faz do tratado, né, com suas observações, obviamente, né, e entramos no capítulo em que ele vai, digamos assim, né, fazer um esforço teológico, né, da articulação, né, dessas duas visões do purgatório. Né. Capítulo 5, a união das duas visões do purgatório. Vejamos agora o que têm em comum as duas visões do purgatório. Esta é uma consideração mais prática. Suponho que não há ninguém entre nós que tenha a expectativa de se perder eternamente. Sabemos e sentimos, com mais ou menos inquietação, o tamanho do risco que estamos correndo. Mas esperar a condenação seria pecado de desespero. O inferno é útil para nós apenas como motivo de grande diligência, grande rigor, grande circunspecção e grande temor. Mas com o purgatório é diferente. Suponho que todos nós esperamos ou temos a certeza de que iremos para lá. Se não damos muita atenção ao assunto, então devemos ter uma vaga noção de irmos direto para o paraíso, tão logo sejamos julgados. Mas, se seriamente refletimos sobre a matéria, sobre nossas vidas, sobre a santidade de Deus, sobre o que lemos em livros de devoção e vidas dos santos, não posso conceber que qualquer um de nós tenha a expectativa de escapar do purgatório, ou deixe de sentir que nossa ida para lá não deixa de ser um esforço da misericórdia divina. Pensar de outro modo seria mais uma vã presunção do que uma esperança heróica.
Se então realmente pensamos que nosso caminho para o paraíso passará pelas punições do purgatório, pois certamente a purificação se dá por meio da punição, devemos muito nos interessar em conhecer o que é comum a ambas as visões do purgatório que prevalecem na Igreja. Então agora são aspectos práticos do purgatório, né? A duração do sofrimento. Em primeiro lugar, ambas as visões concordam que as penas são extremamente severas, tanto em razão do fim que Deus dá a elas, quanto por serem aplicadas em almas sem corpo. Ambas concordam também acerca da duração dos sofrimentos. Essa matéria requer ponderação, já que é difícil convencer as pessoas. Contudo, tal convicção traz grandes benefícios para nós e para os outros. Essa duração pode ser compreendida de dois modos. Primeiramente, como duração real de tempo, e em segundo lugar, como uma duração aparente, devido à intensidade das penas. Com relação à primeira, se consultarmos as revelações da irmã Francisca de Pamplona, encontraremos, dentre centenas de casos, que a maioria sofre 30, 40 ou 60 anos. Eis alguns exemplos. Um santo bispo que, por alguma negligência em suas mais altas funções, estava no purgatório por 59 anos, quando apareceu para a serva de Deus. Outro bispo, cuja liberalidade lhe granjeou o apelido de O Caridoso, tinha estado lá por 5 anos, porque tinha desejado dignidade de bispo. Ele desejou ser bispo, né? Aqui tem uma nota minha, do tradutor, né? Aqui fala 5 anos, né? Como está na edição inglesa. Mas o tradutor supõe que seja 50 anos, porque ela estava falando do outro bispo que estava 59, né? Outro bispo passou lá 40 anos. Um padre, 40 anos. Porque por sua negligência, algumas pessoas doentes morreram sem os sacramentos. Outro padre, 45 anos, por negligência em suas funções ministeriais. Um homem, 55 anos, por sua afeição aos prazeres do mundo. Bispos, em geral, segundo suas revelações, parecem permanecer mais tempo e sofrer com extremo rigor. Para não multiplicar exemplos, o que seria fácil fazer, essas revelações podem nos ensinar grande vigilância e infatigável perseverança na oração pelos mortos. Os princípios básicos que fundamentam as missas perpétuas incorporam o mesmo sentimento. Temos a propensão de desistir muito cedo e a imaginar, com um sentimentalismo tolo e insensato, que nossos amigos estão livres do purgatório muito antes do que realmente estão.
Se Irmã Francisca contemplou as almas de muitas carmelitas fervorosas, algumas das quais obraram milagres quando vivas, ainda no purgatório, 10, 20, 30, 60 anos depois de sua morte, e ainda nem perto de sua libertação, como muitas lhe disseram, o que não acontecerá conosco e com aqueles que nos são caros? Gente, carmelitas, né? Aqui, curiosamente, dos casos que ele cita, de leigo, ele cita apenas um, né? Os outros são padres, bispos, né? Religiosas, aqueles que viveram, né, uma vida de oração muito diferente da nossa, né? E tem mais outra coisa, né? O tempo em que eles viveram, muito diferentes do nosso, né? Eles viveram num tempo em que a cristandade existia, né? Em que as pessoas estavam imersas no imaginário da cristandade, né? No tempo em que não existia internet, né? Existia o pecado, claro, nunca vai deixar de existir, né? Mas os meios que os homens tinham de pecar, né, eram muito mais limitados do que os nossos meios, né? Então, isso nos faz pensar, né? Então, quanto à duração aparente, devido à intensidade das penas, há muitos exemplos registrados nas crônicas dos franciscanos, na vida de São Francisco de Jerônimo e de outros lugares, de almas que aparecem 1 ou 2 horas depois da morte e pensam que estão há muitos anos no purgatório. Este talvez seja o caso daqueles que forem surpreendidos pelo julgamento do Senhor no último dia. Então, isso com relação ao tempo, né? Uma coisa prática que todos nós nos preocupamos, né? Nós que acreditamos, né, que exista purgatório, inferno, etc. Faltas triviais. Ambas as visões concordam. Então, veja, ele está fazendo a união das duas visões e pegando o que há de concordância nelas, né? Ambas as visões concordam, uma vez mais, em afirmar que o que, no mundo, consideramos faltas muito triviais, são punidas severamente, com aflições, no purgatório. São Pedro Damião nos apresenta muitos exemplos disso, e outros são colhidos e citados por São Roberto Bellarmino. Nestes exemplos, são frequentes os casos de leves sentimentos de autocomplacência, insignificantes desatenções na recitação do ofício divino ou coisas similares. O ofício divino é a oração da igreja, né? É a oração diária da igreja, né? Que todos os padres têm obrigação, sob pecado, de rezar, né? Ou seja, o padre que não reza o ofício divino está em pecado, né? Padres, religiosos, enfim, né? E para nós vale as orações dos leigos, né? Que nós temos obrigação de fazer, né? Irmã Francisca menciona o caso de uma menina de 14 anos de idade no purgatório, porque não estava completamente conformada
com a vontade de Deus acerca de sua morte tão jovem. E uma alma lhe disse: Ah, os homens, enquanto no mundo, pouco pensam em suas faltas, que lhes são quase imperceptíveis, e o quão rigorosamente eles pagarão por elas aqui. Essa expressão, né? Ela viu, inclusive, almas serem imensamente punidas por somente terem tido escrúpulos nesta vida. Ou penso eu, porque havia muita vontade própria nos escrúpulos, ou porque elas não os abandonaram quando a obediência era devida. Noções erradas sobre pequenas faltas nos levam assim a descuidar dos mortos ou a deixar de lado, muito cedo, nossas orações e também nos impedem de ter uma lição útil para nós mesmos. O desamparo das pobres almas. Então, de um lado, o tempo que se fica, não é? No purgatório. De outro, que tipo de falta é punida? Que tipo é punido no purgatório? Não é? Então a gente tem falsas expectativas em relação a isso. O desamparo das pobres almas. As duas visões novamente concordam acerca do desamparo das santas almas. Elas se prostram como o paralítico próximo à piscina. Parece como se a vinda do anjo, não lhes fosse uma bênção eficaz, a menos que exista um de nós para ajudá-las. Essa passagem é em João 5, né? 2:11. Que o anjo passava sobre a piscina, né? A água vibrava, né? Ele fazia a água vibrar, e naquele momento tinha que ser jogado na água quem quisesse ser curado, para ser curado. O paralítico estava lá do lado, ninguém o ajudava, e ele não podia se jogar, né, na água. Então ele ficava lá, né? Então ele está comparando essas santas almas a esse paralítico, que não pode por si mesmo se curar, né? A menos que exista um de nós para ajudá-las. Algumas pensam até que são incapazes de rezar. De todo modo, elas não têm meios de se fazerem ouvir por nós, de cuja caridade dependem. Alguns escritores afirmam que Nosso Senhor não as auxiliará sem nossa cooperação, e que a Santíssima Virgem não as podem ajudar, exceto de modo indireto, porque ela não pode satisfazer por elas. Embora eu nunca goste de ouvir... essa observação é belíssima, do Padre Faber. É belíssima, é uma coisa tão maravilhosa, e mostra o amor, né, a devoção que ele tem à Santa Virgem, né? Então vou ler aqui de novo, né? E que a Santa Virgem não as podem ajudar, exceto de modo indireto, porque ela não pode satisfazer por elas. Aí a observação. Embora eu nunca goste de ouvir sobre algo que nossa terna mãe não possa fazer
e considere com suspeição tais afirmações. Muito bonito, né? É como se ele dissesse: como assim Nossa Senhora não pode fazer? Como assim? Você está doido? Afirmar que Nossa Senhora não possa fazer alguma coisa? Qualquer que seja o valor dessas opiniões, elas pelo menos ilustram a gravidade com que os teólogos consideram o desamparo das santas almas. Assim, uma outra característica desse desamparo é o esquecimento dos que ainda vivem, ou a cruel lisonja destes que sempre consideram que os entes queridos ou próximos sempre morrem em odor de santidade. Veja, o padre Faber estava falando isso no século XIX, né? Isso piorou muito, obviamente, né? Mas é verdade, né? Que todos nós, até por uma tendência até positiva, né? Nós desejamos, né, considerar que os nossos entes queridos, quando morrem, né, vão direto para o céu, né? Mas isso é um erro grave, né? Esses indivíduos sentiriam algum escrúpulo se soubesse quantas missas e orações eles roubam das almas pela exageração egoísta de suas virtudes. Uso o termo egoísta, pois isso não é mais que um miserável artifício para consolá-los em sua dor. Veja, ele considera esse sentimento de que a gente, né, enfim, a alma está no céu, para nos consolar da dor, da perda que nós temos dessa pessoa querida, né? Eu não vou sofrer, né? Porque ela já está no céu, né? Então isso é egoísmo de nossa parte, né? O estado real das santas almas é aquele do mais absoluto desamparo. Elas não podem fazer penitência, não podem acumular méritos, nem podem apresentar nenhuma satisfação pelos seus pecados. Não podem ganhar indulgências, estão privadas dos sacramentos, não estão sob a jurisdição do vigário de Cristo, do Papa, que as ofereceriam a plenitude dos meios de obtenção de graças e uma multidão de bênçãos. Elas constituem uma parte da igreja sem sacerdócio ou altar à sua disposição. Então, nessa crise atual que nós passamos, nós bem que reclamamos, né, da falta das missas, né, da falta dos sacramentos da penitência e da Eucaristia, né, e agora nós podemos pensar, né, nas almas do purgatório, né, que em vida tinha esses sacramentos, mas lá no purgatório não há missa, não há comunhão, não há acúmulo de méritos. As almas não podem fazer penitência para ganhar algum mérito, não é? Elas são exatamente como o paralítico ao lado da piscina. Como é que chamava a piscina? Esqueci o nome da piscina. Tem um nome lá no Evangelho de São João. Ele está lá, ele sabe
que quando o anjo passa e faz um distúrbio na água, se ele pulasse lá, ele se curaria, mas ele não pode pular. Acho que não, Camila. Eu esqueci o nome da piscina. Está em João 5, 2, 11. Acho que foi. Siloé? Tal. Se alguém puder depois consultar lá o Evangelho. Eu esqueci o nome da piscina, mas enfim. Todos vocês conhecem o Evangelho, né? Que é belíssimo, né? Enfim, a significação, enfim. Betesda, isso. Eu tava com o nome de Betsaida aqui, né? Betesda. Então, veja, 60 anos, né? Nós vimos aqui, né? Tem casos muito mais. Aliás, eu vou pegar. Vocês me deem só um segundo. Eu vou pegar um livro sobre o purgatório, que é o livro mais completo que eu conheço sobre as revelações dos santos, todos os santos que revelaram alguma coisa sobre o purgatório. E lá tem casos e mais casos. Esses aqui são exemplos muito restritos, né? Que é claro que o padre Feber estava escrevendo um texto curto, né? Eu vou pegar aqui, se eu encontrar na minha biblioteca esse. É um livro de um jesuíta, Padre Francisco Xavier Schupp. Tá? Esse livro tem, na edição que eu tenho aqui na mão 428 páginas. A edição que eu tenho, a edição original foi em francês. E chama Purgatório. Ele está em inglês aqui. A edição original é em francês. Tá? Purgatório explicado pelas vidas e histórias dos santos. Tá? Existe esse livro. Existe digamos assim, um resumo desse livro em português, para quem quiser. É um resumo, tá? Que é um livrinho de 100 e poucas páginas, né? Esse resumo foi feito ele é publicado pela editora Arte Press. É um resumo que não tem autor. Alguém fez esse resumo e publicou por essa editora Arte Press, tá certo? E dá bem muitos exemplos, além dos que o padre Feber dá, sobre essas revelações dos santos, tá bom? Professor, sim. Esses nomes aí em cima na capa não são dos autores, não? Não, esse é aqui o autor que está aqui é o padre Francisco Xavier Schupp.
Porque, na verdade, isso aqui é um resumo deste livro. Então, é português e aqui em inglês. Só que quem faz o resumo é alguém da ArtPress, ou enfim. Isso talvez é exatamente esse livro, né? Que a Aline colocou aí. Muito bom, viu? O resumo é feito, muito bem feito. O texto é bom também. E ele faz o resumo a partir desta edição em inglês, da Thumb Books que eu tenho, tá? Da Thumb Books que eu tenho. Esse é o livro mais completo que eu conheço, tá? Vocês vão estender muito mais, né, os exemplos que o padre Faber dá aqui para enfim, tá certo? Então vocês vão ver, por exemplo, em relação ao tempo que se fica no purgatório, em relação às faltas que nos levam ao purgatório, né, em relação ao desamparo, né? E aqui é muito importante, vou terminar a leitura com esse desamparo, né? Porque esse é o tom, né? Esse é o tom da nossa época, né? O tom de que a gente não mais reza pelas almas do purgatório. Nós não temos mais esse hábito, né, de rezar por elas, né? E nós vamos ver uma coisa extraordinária daqui a pouco, que é como é que a gente pode pedir ajuda para as almas do purgatório. Mas isso daqui a algumas leituras, tá? Então, sim. Eu fico pensando que o demônio é tão astuto que, tendo ele perdido essas almas, né? Porque as almas que vão para o purgatório já estão salvas. Ele ainda impõe mais esse sofrimento, que é de como as pessoas aqui na igreja militante não mais rezam pelas almas que estão lá no purgatório, né? Na igreja padecente, então elas vão padecer mais ainda pela falta das nossas orações por elas. Então, mais um sofrimento que ele impõe, né? Que ele impõe. E aí ele tem dupla vantagem. O demônio tem dupla vantagem, tá? Bom, já que ele perdeu as almas que estão no purgatório, ele quer que elas sofram o máximo possível. É verdade. Mas diminuindo a nossa consciência sobre essas almas, ele está nos direcionando para a perdição completa, né? Por um motivo muito simples. Sim, o nosso esquecimento das almas do purgatório causam sofrimento a elas. Mas para nós que ainda estamos vivos, que ainda podemos nos perder, esse esquecimento do purgatório pode nos levar ao inferno. Não é? Essa falta de conhecimento que nós temos, essa falta de devoção, ela pode muito bem nos levar ao inferno. Por quê? Começa com o esquecimento das almas do purgatório. Começa com esse sentimento que ele chama de egoísta, de que o homem bom, aquele homem que a gente conheceu em vida, que a gente gostava, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, o nosso avô, que era tão bom para nós, que tão excelente, esse homem vai para o céu. Então nós começamos a ter a ideia de que ser um bom homem, no conceito do mundo, né, basta para nos levar para o céu, sem inclusive passar pelo purgatório, né? Isso vai nos afastando cada vez mais da consciência dos nossos pecados e da vontade da gente lutar contra eles. Isso, no final das contas, nos levará para o inferno. Então, o demônio, essa estratégia do demônio, ela é muito efetiva, eficaz, porque ela vai nos levar para o inferno. Sem dúvida nenhuma, né?
Por isso que conhecer algo sobre o purgatório não só nos levará a rezar pelas almas que estão lá, né? Que só nós podemos ganhar indulgência para elas, como também vai nos levar, se Deus quiser, para o purgatório e não para o inferno, né? Tá certo? Então, essa estratégia dá certo, a gente está vendo que dá certo, né? Nós estamos vendo como nós católicos agimos, né? Em relação a tudo na vida, né? Por isso que o pensamento sobre o purgatório ele é também muito eficaz. Esse estudo do purgatório, né? Ele é muito eficaz, né? Através da revelação dos santos, porque se vocês lerem esse livro aqui do padre Francisco Xavier Schupp, vocês vão ver que a crônica sobre o purgatório da Igreja Católica é absolutamente extraordinária. Tá certo? Assim, a Igreja conhece profundamente, a Igreja militante conhece profundamente a Igreja padecente. Detalhes, os detalhes mais, não poderia falar insignificantes, né? Porque nenhum detalhe do purgatório é insignificante. Mas os detalhes mais minuciosos sobre o purgatório, né? Pela revelação dos santos, que foram levados lá por Nosso Senhor e Nossa Senhora, justamente para que eles nos revelassem coisas do purgatório. Isso faz parte da tradição da Igreja. Isso faz parte da tradição da Igreja, né? Através das revelações, né? Então, assim, e isso enfim, é negligenciado, né? Infelizmente, né? Pela Igreja e pelos católicos de um modo geral, né? Então, por isso que essa bibliografia sobre o purgatório é tão importante, né? A gente, pelo menos, ter em mãos, reler, né? Principalmente nesses períodos do ano que a Igreja nos oferece, né? E sabe, eu talvez já tenha ouvido isso diversas vezes, porque eu já ouvi, né, alguém falar assim, que o inferno é aqui. Aí eu falo, da última vez que eu ouvi isso, há poucas semanas atrás, eu falei, não. Se o inferno fosse aqui, não haveria tanta gente aí fazendo maldade, que a gente vê fazendo maldade e sendo muito feliz, estando aí curtindo a vida doidado. O inferno não é aqui, não. Não é de jeito... E aí a pessoa fica calada, sabe? Fica num silêncio, com medo de eu falar mais coisa. É muito estranho isso. Tipo assim, Ana Paula, não fala mais nada não, porque eu vou acabar me convencendo de que não é aqui, né? Não me conta nada não, eu já ouvi mesmo. Já teve gente que fala assim, não fala não me conta nada não. Pode falar, lá vem você. Não, é curioso, né? Porque a gente encontra essas pessoas no meio católico, né? No meio católico, né? Então, assim, essa visão, quer dizer, isso é uma realidade da criação. E como toda realidade da criação, nós temos que vê-la. Tá certo? Nós temos que abrir os olhos, né? Domine ut videam, né? Senhor, que eu veja. Né? Foi o que o cego pediu a Nosso Senhor, né? Então, assim, nós precisamos ver, nós precisamos abrir os olhos, né? E é o que eu falo, né? A Santa Igreja, ela tem a crônica completa disso. Nos é subtraído hoje. Esse conhecimento nos é
subtraído, né? Mas ele existe, está registrado nos livros, né? Não há motivo para que nós não vejamos, né? Então nós temos que ir aos livros, ler as crônicas, infelizmente, nos catequizar, né? Hoje nós temos que procurar isso sozinhos, né? Não há, de um modo geral, padres para nos ensinar isso, né? Então nós temos que nos ensinar uns aos outros, né? Essa é uma carga que Deus tem colocado nos ombros dos leigos, né? Dos leigos. E graças a Deus, porque se Deus quer que a gente faça isso, é porque será melhor para nós, inclusive, né? Então, essa é uma das cargas que nós temos que hoje suportar, porque não tem ninguém que nos ensine sobre isso, né? De um modo geral, né? Claro que há bons padres, todos nós conhecemos, há belíssimos sermões, enfim, nós temos ouvido belíssimos sermões, né? Mas de um modo geral isso não existe, né? E é cada vez mais difícil encontrar, né? Então, por isso, eu sugiro que vocês comprem essa bibliografia que está disponível para nós, né? Esse livro que a Aline colocou aí é um belo livro, é um resumo, mas tem muito caso, muita coisa interessante, né? Façamos uma pequena biblioteca, né? Sobre... Eu posso falar mais uma coisa? Pode falar qualquer coisa, todas as coisas. É que a última pessoa que fez esse comentário sobre o inferno comigo, ele falou assim comigo: olha, Ana Paula, você é muito devota, né? Aí eu falei assim: nossa, fulano, eu tive que estudar para ficar assim, eu estou tentando, na verdade, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça assim, eu falei assim: meu Deus do céu, se eu, que sei tão pouco, né, estou sendo considerada uma pessoa assim que sabe muito, então essas pessoas não sabem nada, porque eu não sei nada, eu estou pelejando ainda, né? E é uma graça mesmo de Deus, assim, porque a partir do momento em que eu comecei a estudar, e eu sou muito grata por Deus ter me conduzido a encontrar pessoas como o senhor, por exemplo, que pudessem me ajudar nisso, eu fico vendo que eu consigo defender a inveja, consigo dar algum testemunho, sabe? Isso com pouco que eu fiz, porque eu não fiz o tanto que eu deveria, que eu gostaria, né? Mas com o pouco que eu fiz eu já tenho conseguido. Mas assim, infelizmente, uma pessoa dessa, ao invés de me perguntar assim, o que você está lendo? Não manifesta curiosidade. É muito raro. Não vou dizer que ninguém faça isso, alguns sim fazem. E aí eu já fico feliz por isso, né? Mas a maior parte não pergunta: olha, o que você está lendo? Como que eu posso fazer também? Me sugere um livro, né? Isso. Como que você conseguiu isso, né? Porque enfim, o que hoje existe é uma espécie de... bom, eles talvez te peçam algum vídeo no YouTube, né? Falando sobre isso. Mas livro, nós somos completamente avessos a livros, né? Então, quando o livro é grande, pior ainda, né? Então, o esforço hoje em dia, as pessoas não têm ideia do esforço que é necessário, né, para se obter um mínimozinho de
de cultura a respeito desses assuntos, né? Quantos livros você tem que às vezes comprar, né? E ler para ter um mínimozinho de conhecimento, né? Por quê, né? Porque a vastidão, né, das obras que a igreja nos deixou ao longo dos séculos é uma coisa assim impensável. Quer dizer, se você pega só a patrística grega e latina, né, que são os 4, 5 primeiros séculos, é uma vastidão enorme, né? Então, se você ajunta isso a toda a tradição das revelações dos santos ao longo dos séculos, né? Isso é uma coisa. E não há. O problema é o seguinte: é porque antigamente havia, pelo menos, aquelas almas escolhidas por Deus, aqueles intelectos, né, extraordinários que faziam uma compilação, né, para nós. Por exemplo, o padre Tanqueray, milhares, do Monsieur de Seguir, que escrevia livros, inclusive, populares, né? Mas hoje, quer dizer, acabou isso tudo. O que nós temos que fazer é voltar a esses antigos, né? Então, por exemplo, o padre Chup, né? Aqui do Purgatório, né? Essa obra, ele teve que ler 50, 100, 200 livros de revelações de santo para escrever este. Este aqui é um manual do Purgatório. Para mim, esse aqui é o livro mais extraordinário sobre o Purgatório já escrito, né? Porque ele é praticamente completo sobre as revelações do Purgatório, né? Então, assim, teve que haver um padre, Francisco Xavier Schupp, jesuíta, que se dedicasse a isso, né? E nós temos como nos beneficiar dessa... Quantos anos ele demorou para escrever isso? Sei lá, 50 anos? Não sei, né? Nós vamos ler a seguir uma biografia de São Paulo que o autor levou 40 anos para escrever. Sabe, assim, é uma coisa que, assim, é tão extraordinária, e nós podemos, né, ter acesso a isso com um pouco, obviamente, com um pouco de empenho, mas veja, você ganha 40 anos da vida de uma pessoa lendo um livro, né, que bem enorme que a gente... Mas as pessoas se recusam a isso, né? E... Se eu falar em esforço, hoje em dia se prega a lei do menor esforço, né? Eu tinha até um livro com esse título, A Lei do Menor Esforço, do Deepak Chopra. Infelizmente eu não li esse livro, não. Esse cara ficou famoso, né? E eu fico assim, muito agradecida mesmo a Deus, porque com um pouco que eu fiz, que é um esforço para mim, que eu tenho que me empurrar mesmo para frente, mas porque eu, professor, eu não sou, por exemplo, o Márcio, ele lê um texto e ele, da primeira vez que ele lê um negócio, ele já memoriza e ele já fala sobre aquilo. Eu não. Eu tenho que sentar, escrever, tenho que anotar, então é um processo mais demorado, eu tenho que ler de novo. E eu vejo como que Deus, com esse pequeno esforço, ele ainda assim... Ainda assim o quê? É que eu me emociono. Ah, sim. Ele me recompensa, porque tanta coisa que eu aprendi nesse último ano, então, professor. É muita graça que Deus tem para nós, está disposto a nos dar. A gente que às vezes não se põe disposto a receber, né? E nem se dá, como você está fazendo, né? Nós nem refletimos, por exemplo, né, o quanto nós aprendemos num certo período de tempo, né? A gente acha que não está aprendendo nada. A gente acha que a gente está no mundo, assim, que a gente faz tanto esforço
e que a gente não tem nenhuma recompensa. Essa sua reflexão do quanto que se aprendeu num determinado período de tempo é um negócio profundamente importante para a gente. Quer dizer, você fala o último ano, né? O último ano foi talvez um dos anos mais terríveis para a humanidade. Tá? E veja, você está dando um testemunho de que foi um dos anos que você mais aprendeu. Né? Enfim, é isso. Quer dizer, nós não temos nem noção das graças que Deus nos dá. Né? Por isso a gente sempre tem aquele pensamento, né? Mas eu não aprendo nada porque eu não tenho capacidade. Se eu fosse talvez um Santo Tomás de Aquino, um São Jerônimo, um Santo Agostinho, e a gente acha também que esses caras que a gente cita, eles tinham a maior facilidade de aprender, sabe? Assim, e às vezes não, né? Às vezes não, às vezes eles tinham a mesma dificuldade que a gente, só que eles colocavam mais esforço, né? Então, aqui, gente, na Terra, e nós somos homens, nós não vamos ganhar nada sem esforço. Não há a possibilidade disso, né? Então, e o pior não é isso não, sabe? Quando a gente tem uma grande obra para fazer, e que a gente, enfim, quando as pessoas estão vendo a gente fazer alguma coisa, né? A gente tem um estímulo danado para fazer, né? Tem uma pedra aqui que tem que ser movida, ela é muito pesada, então a gente vai e tal, você quer dar pá, e move a pedra. Aí a gente fica satisfeito. Né? O problema é que esse nosso esforço de aprendizagem é um esforço pequenininho que a gente tem que fazer todos os dias. Ninguém está nos vendo. Tá certo? Só Deus. Né? Então ele não tem estímulo para a gente não fica estimulado por esse. Fazer esforço para quê? Né? Porque ninguém está nos vendo. Nós podemos morrer sem inclusive, ter a oportunidade de compartilhar esse aprendizado. Para que fazer? Né? É aquele negócio. Né? O grande sofrimento a gente suporta com maestria. Agora, os pequenos sofrimentos do dia a dia, esses são os mais terríveis. Né? Esse martírio diário que a gente tem é o mais difícil. Isso com aprendizado. Gente, aprender é a coisa mais difícil que existe. É o mais difícil que existe. Porque vai contra todas as nossas tendências. De ficar quieto, de não pensar. Então, assim, que belo testemunho, Ana Paula. Que belo testemunho. Deus te pague por ele, né? Testemunho vem da palavra grega, né? Martírio, né? Testemunhar é se martirizar, né? Testemunho. Então, é isso. Alguém tem mais? Fala, Ana Paula. Deus que pague o senhor também. O senhor está nas minhas orações diárias. Opa, isso Pode é bom. contar com elas. Isso é bom. O senhor é a família do senhor. Que ótimo. Deus te pague. Alguém tem mais alguma observação a fazer? Então, nós paramos aqui na página 69, né? A eterna pureza de Deus. Então, se Deus quiser, amanhã nós continuaremos a leitura a partir da página 69. Deus lhes pague a paciência, a presença aqui. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Catarina de Gênova, rogai por nós.
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.